Equilíbrio é uma das leis de Bert Hellinger, é a terceira lei, na verdade, onde a gente vai falar de equilíbrio, que é troca. Nada mais é do que a troca. Equilíbrio entre a troca dos seres. Tudo na natureza e todo o sistema familiar, todo o sistema profissional precisa de equilíbrio. É preciso haver uma troca. Num relacionamento, quando um dá muito e o outro dá pouco, há conflito. Na verdade, é um rompimento a médio, longo prazo vai ter um rompimento. Então, se dou demais e não recebo na mesma proporção, desequilíbrio. Então, o equilíbrio, ele requer a gente estar disponível para contribuir para o nosso meio social, familiar. Eu vou explicar bem explicadinho essa parte de equilíbrio, porque tem uma diferença em um ponto. Então, eu vou começar lá pela base. Pais e filhos não trocam. Os pais só dão e os filhos só tomam. Não existe como retribuir e devolver a vida recebida pelos nossos filhos. Então, eu dei a vida a eles, ou minha mãe me deu a vida, e eu não tenho como retribuir. Então, não existe troca entre pai, mãe e filhos. Na verdade, entre pais e filhos, não existe troca. Por quê? Porque eu não tenho como olhar para trás e retribuir. Eu nunca vou gestar a minha mãe. Eu nunca vou dar a vida a ela. E a vida é algo supremo. Ela impera, ela é maior que tudo. Então, se a vida é o maior, nada é maior que a vida. Então, eu não tenho como retribuir o que foi me dado de graça, que foi a vida. Meus pais me colocaram no mundo e assim é. Ponto. Não dá para retribuir. Aí eu escuto muito assim: ah, eu vou fazer isso porque minha mãe fez muito por mim. Eu vou fazer aquilo porque meu pai e minha mãe fizeram muito por mim. Não há nada que você vá fazer que retribua. E quando eu dou nesse sentimento de retribuição, pesa para quem está dando e não é confortável para quem está recebendo, porque essa troca não existe. Eu posso dar, sim, num sentimento de filho, no sentimento apenas, não de retribuição, mas apenas como um presente, como algo que eu posso oferecer, simplesmente entregar, mas não como retribuição de vida. Não há como retribuir a vida com uma casa, por exemplo, com um carro, com uma viagem. Nada vai suprir a vida. Então, esse é um ponto importante. Os pais dão tudo aos filhos, tudo que é possível, tudo que eles têm de disponível para oferecer, nada mais e nada menos. E às vezes a única coisa que é possível de entregar é a vida. Nós vamos falar isso em outro vídeo. Mas fica clara aqui já essa pontuação, tá? Sem exigências. Tudo que eu tomo dos meus pais, na proporção que eu tomo, e não tem a ver com o que os meus pais me deram, é o que eu tomo, de bom e de ruim, eu levo para trocar com o mundo. Eu começo a olhar para o mundo e aí eu vou trocar com o mundo. Eu vou trocar com quem? Isso acontece lá na adolescência, quando a gente começa a ter amigos e a gente começa a trocar com os amigos. Recebo dos meus pais, tomei. Agora eu recebo tudo que eu recebi de bom e de ruim, e não é o que eles me deram, mas a forma como eu recebi, porque eu posso ter recebido com muita dificuldade dos meus pais, eles não tinham muito para me dar. Eu não estou falando de financeiro, estou falando emocional, mas foi o suficiente para agora eu entregar para o mundo. Então eu começo a trocar com os amigos. Ali precisa começar o equilíbrio. Eles me dão um pouco, eu dou mais um pouco. Eles me dão um pouco, eu me dou e assim vai. Quando um dá muito e o outro só recebe, por quê? Porque não tomou o suficiente lá dos pais. O que ele faz? Ele suga. Há um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, há um rompimento em algum momento dessa relação. Então, essa relação se rompe, se desfaz, porque aquele que recebe não dá conta de pagar. E aquele que dá, cansa de dar. Né? Então, aquele que dá, uma hora ele cansa. E aquele que recebe, uma hora ele vai fazer um movimento de romper, porque ele não vai ter como pagar aquela dívida, seja emocional, seja financeira, seja do que for. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com o quanto a gente está oferecendo. Ah, Eduardo, eu vou fazer um empréstimo com um amigo. Tem a data para pagar e formas e condições de pagamento, porque se isso não acontecer, rompe. Quem dá demais e quem toma demais,
rompe. Ou eu cobro um valor muito acima do que é praticado para aquela relação. Vou dar um exemplo. De repente você fez uma transação com um amigo comercial, só que o valor foi muito maior do que aquilo valia. Ou nem é amigo, mas é uma pessoa numa sociedade. Então vamos supor que ele cobrou um valor muito acima do que realmente valia. Vai romper essa relação, porque quem começa a pagar, começa a pesar, não vai dar conta, então vai romper. Aquele que cobrou a mais também vai ficar zangado, porque se acha lesado, vai romper naquela relação. Mas na verdade tudo é proporcional. E aquilo que você tinha que tomar daquela relação, você toma, e o que o outro dá, tem condição de pagar, ele paga. Simples assim. Outra relação que tem muito conflito quando não tem equilíbrio e tem rompimento. Marido, mulher, namorados, quando um vai e se doa, dá naquela relação, se esforça, realiza sonhos do outro, tal, e quando ele vai pedir para tomar, né, a parte dele, né, então vamos supor, um marido que realiza muitos sonhos da esposa, e aí a hora que ele tem um projeto, um sonho dele, essa esposa diz não, ali rompe, por quê? Porque aquele que deu muito, né, se deu muito para aquela relação, se vê negado, tolhido de receber de volta aquilo que ofereceu, rompe. Então, tudo que não tiver equilíbrio, uma hora rompe, acaba, cessa. E, infelizmente, não das melhores formas, se não for consciente que você recebeu demais ou que você deu demais. Então, o cuidado no equilíbrio sempre tem que ser assim. O quanto eu contribuo para essa relação ter força proporcional, né? Eu dou à medida que, conforme eu for recebendo, eu vou dando, vou crescendo, e essa relação tem chance de expandir, de crescer, de prosperar, porque ambos contribuem para o relacionamento, seja na amizade, seja no namoro, seja no casamento, é sempre numa visão de contribuição. A gente vai falar disso em outros vídeos, mas é a base do equilíbrio, é equilibrar a relação entre duas pessoas. A gente precisa trocar, e essa troca precisa ser mútua e saudável, para que os dois possam crescer e para que essa relação possa sempre ir para o mais. Então, equilíbrio é a base de tudo. Lembrando que não podemos trocar com os nossos pais, nem com os nossos filhos, apenas entre relações extra, né? Então aí vamos pro marido, mulher, namorados, relacionamentos comerciais, amizades. Precisa ter equilíbrio para que se sustente e não tenha um rompimento. Deixa aqui nos comentários se você já viveu alguma experiência que rompeu por falta de equilíbrio, por estar em desequilíbrio.